estamos na lei do Espírito de vida que está em Cristo Jesus. Na última palavra, amém. Os irmãos podem também arribar com o irmão pastor dos Hebrais. Na hora da ceia, você desce, por favor. Nós estamos trabalhando com a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Parece repetitiva essas palavras que nós temos falado, mas o apóstolo Paulo dizia que ele não se cansava de dizer as mesmas coisas, porque elas são proveito para nós. E a palavra diz que a fé vem para ouvir. E ouvir a pregação da palavra de Deus é na repetência da palavra de Deus que o nosso espírito recebe vida, que nós recebemos âncora segura e firme para a nossa alma. Amém? Então, e mesmo porque também, eu falava aqui nessa semana, parece que é um culto de terça de quinta-feira, às vezes o pastor prega a palavra para a congregação. E são muitos versículos, são muitas porções que eu cito, e a maioria dos pastores fazem assim também. Não dá como a sua mente guardar todos aqueles endereços, todas aquelas palavras que o Senhor Deus está colocando. Mas a palavra de Deus, ela é, em princípio, para o nosso espírito. Nosso espírito tem uma dimensão colossal. Quando Deus criou Adão, a palavra, e depois criou os animais, Eva ainda não existia ainda, Eva veio surgir depois. A palavra de Deus diz que Deus fez passar todos os animais por Adão, e Adão colocou o nome em todos os animais. Todos os animais se arrastam sobre a terra, todas as aves e em todos os peixes. Quem chamou o tubarão de tubarão, quem chamou a sardinha de sardinha, quem chamou o barco de barco, foi Adão. Mas como? A mente, se ele nunca tinha visto um tubarão, ele nunca tinha visto um touro, ele nunca tinha visto uma águia, nunca tinha visto um pardal, como ele poderia nomear todos esses animais? É porque Adão foi ser criado à imagem e semelhança de Deus. Preste atenção. Então ele tinha uma capacidade fora do comum. Ele tinha a capacidade de chamar a pomba de pomba. E quando chegou perto da coruja, ele chamou a coruja de coruja. Ele não confundia a coruja com pomba. Nem com gaivota. Vocês não estão entendendo? Porque ele tinha a imagem, ele tinha a capacidade de Deus. Agora a palavra de Deus diz que o que é nascido do Espírito é Espírito. Adão, ele não estava unificado com o Espírito de Deus. Ele foi um homem criado com perfeição humana, mas ele assemelhava a capacidade de Deus para operar como mordomo de Deus em toda a obra de criação, nos céus, na terra e debaixo das águas, não diz? Como que ele podia governar debaixo das águas se ele não conhecesse o que tinha nas águas? Como que ele podia governar na terra, na face da terra, se ele não conhecesse o que tinha sobre a face da terra? E como que ele podia governar nas aves do céu se ele não conhecesse as aves do céu? Deus não é um Deus incoerente. Agora, o primeiro Adão foi feito alma vivente. O último Adão é um espírito. O primeiro Adão tinha imagem e semelhança. Nós em Cristo temos a unidade com Deus. A palavra de Deus diz: aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com Ele. Então, digamos assim, o crente mais ignorante ele deixa Adão a quilômetros de distância. Então, é possível você receber no seu espírito a palavra de Deus, entender a palavra de Deus e mover-se segundo a palavra de Deus, sem tropeçar na palavra de Deus. Mas o grande problema nosso é que nós ainda queremos viver como o primeiro Adão. Queremos ainda transitar com a mente. A mente é uma faculdade muito preciosa, mas o espírito está acima da alma. Amém? Então, foi o nosso espírito que foi regenerado pelo poder da ressurreição de Deus. Então, às vezes eu estou pregando a palavra, eu me alegro também ver o seu entendimento, né,
sua compreensão daquilo que eu estou falando, mas eu estou muito preocupado com a sua compreensão. Eu estou preocupado com a sua fé. Você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Glória a Deus. Agora me cite um versículo apenas da Bíblia que diz que Deus ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. O importante não é você saber onde está. O importante é você crer nessa verdade. É mentira ou é verdade que Jesus ressuscitou? Verdade. E você crê nessa verdade ou não? Sim. Graças a Deus. Se você ler a palavra de Deus, os evangelhos, todo o final dos evangelhos, todos eles falam sobre a ressurreição de Jesus. E no livro de Atos, a partir de Atos até o Apocalipse, todos os livros falam da ressurreição de Jesus dentre os mortos. No ministério dos apóstolos, eles começam, a palavra de Deus diz lá em Atos 4:33, diz que os discípulos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus Cristo e havia abundante graça sobre eles. E as pessoas iam falando também que Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Aí onde está escrito que Jesus ressuscitou? Então vamos ler a Bíblia, nós vamos ver onde ele ressuscitou. Mas eu não estou entendendo o que eu estou querendo dizer para você. Tem pessoas que sentem fadiga, ele quer exercitar o homem natural para entender as coisas de Deus. Mas o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque elas não se discernem carnalmente, mas elas só discernem pelo Espírito. Mas o homem espiritual entende bem todas as coisas, porque nós temos dentro de nós a unção de Deus, a unção que permanece em nós, e ela nos ensina todas as coisas. Todas são todas as coisas. Quando você precisar de qualquer coisa da palavra de Deus, se você estiver ouvindo, o Espírito Santo vai lá no arquivo que busca aquilo e traz para nós. Amém? Então eu não fico muito preocupado. Isso fala tanta coisa. Eu sei que não dá para você transportar todas as coisas que eu falo na sua alma, por enquanto. Se você exercitar, mas uma coisa eu tenho certeza, se você ouvir a palavra de Deus com fé, Deus está sendo produzido por você. O apóstolo Paulo dizia: filhinhos, por bem, de novo cito, as dores de parto, até ver Cristo Jesus formado em vós. Então o apóstolo Paulo sabia que todo serviço que ele estava fazendo, no mundo espiritual, era para produzir Jesus nos seus ouvintes, nas suas ovelhas, nos lugares para onde ele passa. Então vamos lá. Amém? Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse andar no Espírito, olha bem, olha para mim, não é andar assim não. Esse andar no Espírito é andar em natureza espiritual. Esse nos dá o poder para pisar na cabeça da serpente. Nunca faça isso. Porque não é com esses pés, é uma pisadura espiritual. É uma pisadura em aliança, em unidade com aquele que pisou e esmagou a cabeça da serpente na cruz. A gente faz assim tudo, às vezes os irmãos entendem, essas coisas também são aceitas. Deus entende também. Mas nós pisamos na cabeça do diabo espiritualmente. O que é nascido do Espírito é Espírito. E o que é nascido do Espírito não pode andar mais na carne. Porque é nova criatura, não estou entendendo. Ainda que você queira andar na carne, é impossível. Ainda que sua carne faça algumas coisas. E quantas coisas ela faz errado porque o mal habita na nossa carne. Mas a carne para nada aproveita. A carne nada produz. A carne para nada serve. Então quando fala que não há condenação para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse andar é andar em uma natureza nova que Deus nos concedeu mediante a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus e infiltração de Deus em nós. Amém? Então nós somos pessoas que temos a natureza de Deus. Deus é Espírito. Então ainda que eu quisesse andar na carne,
Eu não posso. Porque eu sou um espírito. O que é nascido da carne é? Então você vê na minha vida aí, fazendo coisa de carne, é porque é filho da carne. Não sou eu que estou fazendo. É a carne que está fazendo. É o pecado. Mas nada tem a ver com a nova natureza. Né? Nossa, eu já falei algumas coisas, estou só fazendo uma reprise assim, sintética sobre essas coisas. Segundo, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou. Eu estava debaixo de uma lei, a lei do pecado. Pecar não era um acidente, não era algo que é uma escolha da pessoa. As pessoas pecam porque elas são obrigadas a pecar, porque é uma natureza pecaminosa e uma lei que rege essa natureza. Então, mas com a morte de Jesus, derramamento do seu sangue, aplicação do seu sangue, nós somos libertos do pecado. E se não há pecado, não há morte, porque o salário do pecado é a morte. E onde não tem pecado, não pode haver mais morte. Por isso Jesus diz assim: aquele que vive e crê em mim, ainda que esteja morto, porque em morte Jesus quitou a força do pecado e o poder da morte na nossa vida. Vou andar agora dentro dos pensamentos e do que Deus tem dado. Nós temos considerado a excelência do ensino da palavra de Deus. Temos buscado compreender o glorioso princípio que rege a vida cristã, qual seja a lei do Espírito de vida, que está em Cristo Jesus, que gera e sustenta a vida de Deus no homem regenerado. Preste bem atenção. O homem, quando deita com a mulher, ele planta sua semente na mulher. E lá no útero da mulher, aquela semente desenvolve-se num novo ser. A mulher não tem semente. É o homem que tem semente. Agora a palavra falar semente da mulher é porque a mulher não é uma semente de Deus. Desse era sobre ti o Espírito Santo. O Espírito é aquela semente que produziu Jesus no ventre da Virgem Maria. E aí gera então um fruto da carne. Nasce um homem ou nasce uma mulher. Mas na vida espiritual, nós somos gerados pelo poder da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Nós somos nova criatura. E essa nova criatura, ela nasce de uma nova lei. A nova criatura não nasce da lei de Moisés. A lei de Moisés é a lei do que pode e do que não pode, do que deve e do que não deve, do certo e do errado. Mas a lei do Espírito de vida, ela injeta em nós, ela coloca para dentro de nós a pessoa de Jesus. A palavra diz que o primeiro Adão foi feito alma vivente. E até a nossa regeneração, todos nós estávamos no primeiro Adão, que era a alma vivente. E nessa alma vivente entrou a morte. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, no primeiro Adão, todos os homens e mulheres, todo ser humano, toda a primeira criação vai à sepultura. Mas o último Adão, Jesus Cristo, tornou-se Espírito que nos dá vida, que traz para nós a vida de Deus. Não a vida da carne, nem a vida do sangue, nem a vida do varão, mas nos faz nascer de Deus. E ao nascermos de Deus, nós nascemos no mundo dos espíritos. Nós então deixamos esse patamar inferior, e somos transportados para o reino superior, para o reino do Filho do seu amor. Saímos do ventre da serpente e entramos nas entranhas do cordeiro. É muito magnífico isso. Então, a lei que rege uma serpente é uma lei completamente diferente da lei que rege um cordeiro. Não é verdade? A natureza é completamente distinta. Então, Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira então o pecado do mundo. Então, essa lei do Espírito de vida, ela não somente traz para dentro de nós a vida de Deus, como traz também uma lei para nos reger nessa nova vida que nós recebemos.
Jesus, o primeiro milagre que Jesus fez foi da transformação de água em vinho. Quase ninguém entende aquilo ali, aquele milagre. Jesus estava dizendo que ele estava dando início, estava abrindo a página para uma nova história da humanidade. Ele mandou os homens, e foi um casamento. Lá em João 2 fala sobre isso. Chegou lá, o vinho acabou. Aí eles falaram com a mãe de Jesus, o vinho acabou. Aí ela mandou que os homens fossem estar com Jesus e falou, fazer tudo que ele vos disser. Antes ela foi falar para Jesus, o vinho acabou. Ele falou, mulher, o que tem eu contigo? Isso não é problema meu, esse é problema do dono da festa. Se eu resolve, isso não é problema meu. Aí ela falou com os homens assim, fazer tudo que ele vos disser. Aí Jesus pegou aqueles homens e tinha umas talhas, não enchia essas talhas de água. Eles encheram aquelas talhas de água. Só mandou fazer isso, encher a talha de água. E falou assim, agora tirar e levar ao mestre de cerimônia. Quando eles enfiaram ali a vasilha e levaram o homem para o louvor, falaram, mas de onde saiu esse vinho? Todos colocam o primeiro vinho na frente, depois está todo mundo bêbado, eles colocam o vinho. Mas tu preservaste o bom vinho até agora. Aquele milagre que Jesus fez, e a palavra diz que a partir daquele momento, os seus discípulos creram nele. Foi dali que eles começaram a crer que Jesus era enviado de Deus. Aquele milagre fala que Jesus veio para transformar a nossa vida. É um milagre muito grandioso. Ele não fez nada, não jogou no pozinho, não orou, não sacudiu a mão. Através da sua morte, ele iria incorporar cada um de nós. A Bíblia diz que ele se fez pecado por nós. Ele levou sobre si os nossos pecados, falou isso. Então ele absorveu toda a nossa maldade naquele corpo. E levou tudo aquilo para o precipício. Mas em ressurreição, ele traz a vida de Deus e distribui para todos. Um grande milagre, glória a Deus. Alabachou todos os manás. Não queria falar nada de água e vinho. Queria apenas mostrar, através de um exemplo palpável, o que ele veio fazer. Ele não veio transformar água em vinho. Ele veio transformar pecadores em justiça de Deus. Ele veio fazer com que os homens que eram filhos do diabo, vós tendes por pau o diabo, em filhos de Deus. Vede como grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados. Entendeu a obra que Jesus queria dizer, o que ele estava fazendo aí? Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo nos clarificou as Escrituras, mostrando que a maioria da cristandade, ao invés de viverem pela lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, tem buscado viver por esforço próprio, pela sua própria força de vontade. Por isso que a vida das tantas pessoas que dizem cristãos, ela é tão descontínua. Mas não é descontínua porque eles querem ser descontínuos. Mas é porque ao invés de ele viver pela lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, eles querem viver pelo esforço, pela força de vontade, pela aplicação, pela determinação, pelas suas decisões. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu não vou pecar, não vou fumar, não vou beber, não vou adulterar, eu vou dizimar, eu vou ofertar, eu vou pregar o Evangelho, eu vou fazer, eu vou acontecer. Como se nós pudéssemos. A palavra diz que em Jesus Cristo, em Deus, no Espírito, está o poder do querer e o efetuar segundo a sua vontade. Então você pode alguma coisa? Quem pode aí alguma coisa? Não é nem morrer, nós não podemos. Vamos morrer agora. Não podemos nada. Porque o poder da vida, o poder da morte está na mão de Deus. Então, em vez de nós ficarmos fazendo esforço para fazer isso, fazer aquilo, nós deveríamos entregar o governo total da nossa vida ao Espírito. É aquele que aplica ao nosso viver a lei do Espírito de vida que está em Cristo Jesus. Temos pela palavra de Deus que tentar viver Cristo pela força de vontade é religião, é obra da alma, é morte. A Bíblia Sagrada fala em Romanos 8,6 que a alma posta na carne, a alma é lugar de vontade. Nós vemos os elementos principais da alma, intelecto,
vontade, sentimento ou emoções, lembranças ou recordações e pensamentos. Então, a mente nossa, a alma, a mente posta, o pensamento posto na carne é morte. Porque quem lida com a religião é carne. Deus lida com o espírito. Deus é espíritos verdadeiros adoradores, ou seja, aqueles que relacionam-se com Deus, o fazem em espírito e em... Quando fala adorador, preste bem atenção. Preste bem atenção. Está precisando entender a palavra de Deus. Quando perguntou do grego, do hebraico, porque não é questão. A palavra diz que Deus é espírito. E os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... Você acha que adorar fica... A mulher samaritana chega perto de Jesus e fala assim: olha, meus pais dizem que deve adorar aqui. E os vocês judeus dizem que é em Jerusalém. E onde é que deve se adorar? Eu falo assim: nem aqui nem ali. A hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Então, o que é adorar em espírito? É o seu espírito estar conectado com Deus 24 horas por dia. Então você está de joelho, Jesus falou assim: os que se ajoelham 24 horas por dia são aqueles que adoram o Pai. Não foi isso que o Senhor Deus disse. Os verdadeiros adoram o Espírito, porque o Espírito tem um poder ilimitado. A alma não tem poder ilimitado. Quando Jesus estava para morrer, para ser crucificado, ele chamou os apóstolos para ir orar com ele dentro de cima. E ele levou consigo Pedro, Tiago e João, um pouco mais além dos outros 8. Judas já tinha ido embora para Bereia, já tinha ido lá para pegar as moedinhas de prata dele, para trazer os principais para prender Jesus, para dar um beijo da morte de Jesus. Pedro, Tiago e João foram com Jesus, e eles afastaram daqueles três um tipo de pedra, e orou uma hora. Uma hora eles voltou e encontrou eles dormindo. Mas vós não pudeste velar comigo pelo menos uma hora? Eles não podiam velar, que a alma é insuficiente para Deus. A nossa carne, tem hora que você está tão cheio de disposição, no minuto imediato, não é assim a nossa alma? Nossa alma desfalece. A Bíblia diz que a carne é fraca. É fraca ou não é fraca? Quem diz que a carne é fraca? O Bispo Roberto ou o Senhor? Mas o Espírito é fraco? Não. O Espírito está pronto. Então, o que é essa adoração em Espírito? Esse Espírito está em prontidão 24. Você está dormindo, seu Espírito está ligado. Seu Espírito não apaga, não dorme, não. Se você chega no novo, ele está roncando. A fonte dele está roncando. A alma dele pode estar batida, mas o Espírito não. O Espírito está conectado, porque o Espírito tornou-se um. Diga isso, meu Espírito, irmão. Meu Espírito. É um com o Espírito. Onipotente. Onisciente. Onipresente. Sempre terno. Amoroso. O Espírito não é alguma coisa, não. O Espírito, você é o Espírito. Aleluia. Quando Geazi tomou as vestes festivais de Naamã, quando ele voltou, Eliseu falou: onde foste? É teu servo, não é parte alguma. Ele falou: porventura, o meu Espírito não foi contigo quando tu tomaste das mãos de Naamã? E agora a leva que estava nele está em você. O Espírito estava por um tempo sobre Eliseu. E Deus queria mostrar o poder onipresente, a capacidade que o Espírito dele pôs em nós, onde pode nos levar. Você está entendendo o que é adorar em Espírito? Por que você tem que viver na carne? Praticar a carne, praticar a alma. Se você já tem uma lei que te rege no poder do Espírito Santo. Quando eu pisei nessa porta hoje aqui, eu falei com a minha esposa assim: meu pai, parecem poucas cadeiras, né? Se o Senhor nos concedesse a graça de todas as pessoas que se assentarem nisso aí, verdadeiramente, permitisse o governo da lei do Espírito de vida, você acabaria num segundo a tua obra. Não precisa de mais de um segundo. Isso pelo menos uma pessoa. Eu estou falando essas coisas para os irmãos, estou buscando por elas também. São muito grandiosas. Essas coisas não se igualam ao próprio Deus.
falou assim, eu e o Pai somos um, falou assim, falou ou não falou? Aquela palavra vale para todos os filhos de Deus. Aquela palavra não valia só para aquele homem de Nazaré, não. Aquela palavra vale para os homens e mulheres de Juiz de Fora, da China, de Cuba, de qualquer parte do universo. Conquanto que o Espírito de Deus tem a autoridade de Deus na nossa vida. É que nós queremos operar no poder do Espírito Santo, mas nós não queremos submeter, obedecer ao Espírito. Mas o Espírito vem a nós. Quando é do nosso interesse, a gente segue o Espírito. Quando é do interesse do Espírito Santo, nós deixamos para depois, por causa de não. É assim mesmo? Mas se Deus nos concedesse a graça de nos entregar como Jesus entregou-se plenamente ao Pai, nós faremos as obras que Ele fez em ainda maiores. Nós não faremos a obra de redenção, porque o sangue dele é bastante suficiente para executar tudo. Louvado seja Deus. O esforço da vontade própria revela que as pessoas tentam mostrar que são aquilo que não são. Isso é de religião. Os religiosos sempre procuram dar uma demonstração. Quanto mais religioso, mais carne, mais máscara. Como é que as pessoas sejam mascaradas? Talvez podem falar assim, mas é que eu vi um negócio aqui no Facebook. Eu não fico assustado de algumas coisas que a gente vê. O nome Facebook é a revelação da face. É um livro que mostra a sua cara. Você sabe disso? Cuidado com as coisas que você posta no Facebook. Porque você está dando a sua cara para o mundo todo conhecer você. Olha as pessoas assim com meu pai. É compaixão dessas coisas das pessoas falam aqui. Porque eles estão tirando a roupa. Quando você coloca as suas coisas no Facebook, você está desnudando, você está despindo para que todo mundo possa te ver, segundo aquilo que você está dizendo quem você é. Cuidado com o Facebook. Não é cuidado com o que você está vendo no Facebook, não. Cuidado com o que você está mostrando no Facebook. É terrível o negócio. Se a lei do Espírito de vida de Cristo tiver em você, você pode ficar peladinho no Facebook. Porque eles não vão ver a sua nudez, não vão ver as suas vergonhas. Eles verão Cristo. Aquele do qual você está vestido e revestido dele. Segundo Gálatas 3, 26 e 27. Você pode humanamente tirar sua outra canudinha e ir lá no Facebook. Mas se você estiver produzindo Cristo, as pessoas não verão a sua nudez. É o conselho que de mim tu compre roupas para que vista a tua nudez, vestes brancas, colírio para que te unges e vejas, e ouro refinado no fogo para que te enriqueça. O ouro nós não encontramos na joalheria, não. O ouro fino nós encontramos na mão de Deus, sem preço. Então, muita palavra de Deus, irmão. A vida de igreja é muito diferente do que eu vejo aí que eles estão fazendo, falando aí. Parece, muitas coisas parecem. Uma prostituta parece uma virgem, parece. Exteriormente, se você vê uma prostituta e vê uma virgem, você não sabe quem é quem. Mas pelos atos, é dado a conhecer quem é quem. O Senhor nos mostrou que fazer o bem e não o mal não é uma questão de vontade, mas é uma questão de lei que rege a natureza do homem. Os filhos do diabo são regidos pela lei do pecado. Sim ou não? Sim. E por isso eles estão sentenciados a morte. Mas os filhos de Deus estão regidos pela lei do Espírito de vida, que está em Cristo Jesus, o Cristo em ressurreição. O Cristo em ressurreição é o próprio Espírito que nos dá a vida eterna, a vida de Deus. Então Deus não está preocupado se faz a coisa certa ou se fez errado. Deus está preocupado se é o Cristo ressuscitado que rege o seu viver. Eu não fico muito preocupado em fazer a coisa certa. Não, olha, eu vi fulano ali, eu vi ciclano ali e tal. Isso não me diz respeito. No mundo natural, há um serviço de investigação para ver quem está fazendo certo e quem está fazendo errado. Nessa graça não tem investigadores, porque Ele mora em nós. Glória a Deus. Ele vive em mim. Ele vive em mim. O Santo vive em mim. O Santo vive em mim.
E ele não se emprega pelos ouvidos, e nem pelo falar de muitas vozes. Ele conhece tudo. Se nós não tivermos temor dele, de quem nós teremos temor? Você não precisa dar certo ou errado por minha causa, nem por causa do seu pai, de sua mulher. Vai por causa daquele que vive em você. Mas nós temos uma tendência de falhar, então eu fazia muita força para não fazer coisa errada. Quanto mais força eu fazia, mais errado. E eu custei entender esse princípio. A palavra diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E quando ele vier, o Senhor Jesus diz, eles vos guiará no erro? Não. Na mentira, no engano? Ele vos guiará em toda a verdade. Você não precisa ter medo de ser guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo fala para você assim, pula lá dentro daquela fornalha de fogo 7 vezes aquecido. Pode entrar. Que o fogo não terá nenhum poder. Pode entrar na cova do leão. Pode andar na face do mar. Você pode confiar nele. Porque ele que criou o fogo, ele que criou o leão, ele que criou as aves, ele tem domínio sobre todas as coisas, sobre nós. Você está entendendo o que é a lei do Espírito de vida? A lei do Espírito de vida, ela nos livra de nós mesmos. O pior adversário nós somos nós, que ele sempre anda conosco. Mas a lei do Espírito de vida nos livra desse camarada chamado velho homem. E quantas vezes a gente vai lá e abre a porta do sepulcro, a tampa da catatumba e deixa o camarada ressurgir, renascer e trazer para fora suas obras. Por causa do nosso esforço, por causa da nossa vontade. Mas se estiver debaixo do controle do Espírito Santo, você viverá e fluirá em vida. Louvado seja Deus. Viver vitoriosamente, triunfantemente, é muito trabalhoso. E o exercício da vontade é insuficiente para capacitar qualquer homem, qualquer mulher, ver o Cristo em ressurreição e ascensão. Por mais certinho que uma pessoa tenta viver, nunca ele alcançará a plenitude de Cristo. Porque Cristo ressuscitado é Deus. Sim ou não? O Espírito é Deus. E como a criatura caída pode esforçar-se para ser Cristo? Mas o homem regenerado pode dizer, o meu viver é Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Só o homem regenerado. Eu e Cristo somos a mesma coisa. Nós vamos fazer essas orações. Você precisa chegar, olhar no espelho e falar assim, eu e Jesus Cristo somos a mesma coisa. Eu e o Espírito Santo somos a mesma coisa. Eu e o Deus Todo-Poderoso somos a mesma coisa. Você precisa falar isso para você. Você precisa falar isso para que as pessoas ouçam. Você precisa falar isso para que os anjos ouçam. Você precisa falar isso para que os demônios ouçam. Você precisa falar isso para que o Espírito Santo ouça. Você precisa falar isso para que Jesus Cristo ouça. Você precisa falar para que o Pai ouça. Quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo ouvir você dizendo essas coisas, ele vai dizer assim, verdadeiramente eu sou um com ele. Eu sou um com ela. Nós somos uma coisa só. Adão tinha mais semelhança. Não era um com Deus. Mas nós somos um com Deus. Deus anda nos seus pés, trabalha pelas suas mãos, fala com a sua boca, enxerga com os seus olhos, realiza suas obras através de você e através de mim. Porque uma lei que gerencia, que tem a gestão, que tem o governo da nova criatura. Alguém pode me ver um pouco de água? Vai ser até da torneira. Mostramos que a vitória da vida de Deus em nós está no Cristo em ressurreição. E que tal conquista não se dá pela vontade, mas pela lei do Espírito de vida, que está em Cristo Jesus. É um dom de Deus. É fluir da vida pelo Espírito prometido. Deus fez uma promessa a Abraão, lá em Gálatas 3, que haveria de enviar o Espírito Santo. E com a obra de Jesus, foi dado a Deus a oportunidade de enviar o Espírito Santo para os homens. Jesus teve que expiar o pecado, teve que ressurgir para trazer uma autoridade da vida de ressurreição. E com a sua ascensão, Jesus
o Senhor